tudo pelo lado direito da defesa do Santos no primeiro tempo. E ali era a função do Gabriel Menino ajudar o Igor Vinícius. E o Menino foi mal no jogo, né? Eu discuto o primeiro cartão amarelo do Menino. O segundo, não. Eu também discuto. O primeiro eu discuto. Eu acho que tinha que ser vermelho no primeiro. Você acha que tinha... Você achou a chance clara e manifesta de gol ali? Não, ele chutou a bola no tapia, pô. Tem que ser expulso. Eu não acho, cara. Não é uma agressão? Já tinha pitado a falta, pô. Eu também acho que os cartões foram justos. Eu discordo de você, Bernardo. Não, tranquilo. O menino foi infantil, certo? Ele já tá na hora de crescer, o menino, né? Porque Deveria. depois ele dá um carrinho que, pô, com um amarelo você não pode dar um carrinho daquele. Agora, só para pontuar de forma rápida, na saída para o intervalo, os jogadores relataram como é que foi a relação com o árbitro durante o primeiro tempo, né? Pô, bizarro. E isso precisa mudar no futebol brasileiro. A relação jogador-árbitro, essa sim é uma relação tóxica no futebol brasileiro. Precisa mudar. Não tem ninguém, não tem o certo e o errado, o bonzinho e o mauzinho. Os jogadores não tratam da maneira devida o árbitro, assim como o árbitro muitas vezes também responde da maneira como não deveria para os jogadores. Então, precisa haver um respeito entre as partes, o que não acontece na maior parte dos jogos do Campeonato Brasileiro. O árbitro foi o João Vitor Gobi. Isso. E eu acho que isso foi meio que combinado antes entre os capitães. Assim, conversado, não combinado. Porque o São Paulo reclama, acho que foi o Luciano que saiu do campo falando, que ele falou para o Alan Franco na última partida que o Alan Franco era fraco, o árbitro falou, né, segundo esse jogador de São Paulo. E o Santos já está reclamando que no último jogo ele xingou os jogadores do Santos. Então acho que teve um bate-papo antes. Falou, pô, mas aconteceu aí. Pô, se esse cara fizer de novo, vamos peitar. Porque foi uma reação que a gente não costuma ver, né? O Gabriel ficou louco. Os dois times ao mesmo tempo. O Marco Antônio deu um pique de 60 metros para ir no quarto árbitro reclamar. Mas a comunicação do árbitro não fica gravada? Porque agora até câmera eles estão carregando e tal. É só ir lá no arquivo e pegar para ver o diálogo que houve. A situação relatada pelos jogadores, isso aconteceu logo no intervalo da partida. O jogador do Santos, eu não me lembro quem foi que falou na saída do intervalo. Zé Rafael, que o Vinícius Lira, lateral esquerdo do Santos, teria sido xingado pelo árbitro. Isso. O Sabino deu a entrevista pelo lado do São Paulo e ele relatou a mesma coisa. Exatamente. O Sabino que fala do Alan no outro jogo. Porque o árbitro apitou São Paulo e Corinthians também. E nesse jogo ele teria xingado já os jogadores do Santos também. Então, eu acho que foi uma coisa que ele já ligou para o outro antes, falou, pô, se esse cara fizer né? Se esse cara fizer de novo, vamos... Assédio moral, né? Porque, pô, cara, é um absurdo, né? O cara mandar um menino de 18 anos... Agora, Léo, antes de falar da encrenca que está passando o Santos, eu queria que você falasse do São Paulo, Léo Gens. Porque São Paulo vem de um ótimo resultado contra o Flamengo, de repente repete a dose jogando bem contra o Santos, com 3 jogadores importantes no banco, né? Até o segundo tempo, Caleri, Lucas e o Ferreirinha, guardados ali no banco. Crespo foi bem demais para serem usados depois. Crespo foi bem demais no intervalo. Como diria o companheiro Elia Júnior, eu acho que nessa situação específica ele não vai concordar comigo. Mas para mim, Crespo é um herói da resistência. Trabalhar no São Paulo hoje é muito difícil. Acho que vale para o Crespo a mesma coisa que para mim valia para o Dorival Júnior na temporada passada. Lembra quando o Dorival disse que várias coisas nem chegavam à imprensa, que ele tinha que lidar no dia a dia do Corinthians e que isso dificultava muito o trabalho de campo? Para o Crespo vale a mesma coisa. Esse cara tem que lidar com 1 milhão de coisas que fogem do campo e bola, que é o trabalho dele. Se alguém, nos últimos tempos, não mentiu para o torcedor do São Paulo, esse cara é Hernan Crespo. Todo mundo fugiu na hora de falar a verdade para o torcedor do São Paulo. Na reta final do ano passado, o Casares deu uma coletiva de 26 minutos, não falou nada. A gente não conseguia nem trazer um destaque aqui, uma sonora boa para a gente discutir no programa. Vocês devem ter falado sobre a coletiva do Rafinha. Para mim, péssima. Bate no peito, aqui é São Paulo, só que a história do São Paulo não entra em campo. Faz média com o presidente. Faz média com um monte de gente. A hora que o jogo começa, são 11 contra 11. É trabalho, é dia a dia, é organização. E isso tudo falta para o São Paulo nos últimos tempos. Crespo disse recentemente e foi repreendido internamente, para mim, de maneira equivocada, que o São Paulo entra no Campeonato Brasileiro para fazer 45 pontos.
E o São Paulo entra sim no Campeonato Brasileiro para fazer 45 pontos. O São Paulo chegou a essa marca no Campeonato Brasileiro do ano passado na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem 38 rodadas. O que mudou de 2025 para 2026? Para melhor, praticamente nada. O São Paulo tem um início de ano extremamente conturbado. O seu presidente já saiu, renunciou ao cargo. O elenco é praticamente o mesmo. Chegou o Danielzinho, boa contratação. Faz um início de temporada muito bom ao lado do Marcos Antônio. E voltou o Caleri, que também ajuda. Jogadores que estavam lesionados. Acho que se o São Paulo não tiver uma lista extensa de desfalques, se a nossa produção tiver menos trabalho ao longo do Campeonato Brasileiro para listar esses jogadores, acho que já será um avanço do lado do São Paulo. Agora, o São Paulo não era o pior time do mundo quando perdeu para a Portuguesa, num jogo que o São Paulo deveria ter vencido, o normal, mesmo com todos os poréns que eu listei aqui, o São Paulo deveria ter vencido a Portuguesa. Não era o pior time do mundo naquele dia, assim como também não é o melhor time do mundo agora, porque o Rafinha chegou e porque o discurso é aqui é São Paulo. Então é muita calma nessa hora. Nem 8, nem 80. O São Paulo fez um bom jogo, venceu o Santos, foi merecido, mas os problemas seguem na mesa. O São Paulo é um time que entra no Campeonato Brasileiro para fazer 45 pontos. Quais são esses times? Boa parte da tabela do Campeonato Brasileiro entra para fazer 45 pontos. Eu tenho curiosidade para saber se o Crespo vai conseguir descansar esses jogadores, porque, na minha avaliação, ano passado, o São Paulo teve muitos jogadores machucados, também porque o Crespo exigiu demais numa sequência muito grande do São Paulo, que é aquela sequência que ele perde para o Flamengo e aí ele fica vários jogos invicto, e entre eles jogos importantes de Libertadores, contra a LDU e tal, que ele tirou o time só contra o Santos na Vila Belmiro, que era a véspera do segundo jogo contra a LDU. E a lista do São Paulo foi aumentando, e ele já colocou titulares contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Santos, 3 jogos seguidos. Inclusive jogou muito bem os 3, inclusive a derrota para o Palmeiras não foi ruim o jogo do São Paulo. Já foi Até o segundo gol do Flaco Lopes ali, né? Mas já foi um começo de volta ali do São Paulo a jogar bem, né? Porque o São Paulo jogou melhor contra o Palmeiras do que contra o Flamengo, eu achei. O Flamengo, quando o São Paulo faz o primeiro gol, ele não tinha nem volume para isso. Mas depois... adquiriu confiança e foi embora. E o São Paulo e o Flamengo deu aquela morridinha, né? Mas o Flamengo estivesse num dia bom, em condições normais, ele teria matado o jogo no primeiro tempo e a gente não estaria aqui discutindo uma vitória do São Paulo. Contra o Palmeiras, em Barueri, o São Paulo fez um grande primeiro tempo. Sim. O Tapia perde um gol cara a cara com o Carlos Miguel que deveria ter feito. E aí a gente começa a desenhar os problemas do São Paulo. Agora, meio de semana é Campeonato Brasileiro e é contra o Santos, Léo. Por isso que eu estou perguntando, eu estou imaginando como que ele vai fazer. Ele tem feito esse rodízio com o Caleri e Tapia, beleza, o Caleri está vindo de cirurgia de joelho, né? No mínimo ele deveria fazer isso mesmo. Agora, a quarta é Santos de novo e pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai colocar os 11 outra vez? Não, mas é uma situação difícil, né? Porque ele também não pode cair no Campeonato Paulista e o São Paulo se meteu num buraco que... A situação a gente discutia na semana passada se o São Paulo ia cair ou não. Mas uma vitória, respira um pouquinho. Pode cobrar lá na frente o preço e criar expectativas hoje irreais, né? Então, mas aí o Crespo sempre tem coletivas pé no chão. O objetivo do São Paulo é somar 45 pontos. O objetivo do São Paulo não é título brasileiro, vaga na Libertadores talvez, porque dependendo de como se desenhar o roteiro do ano. Aí chega um dirigente, um cara que vai fazer o elo, né, que é essa função do Rafinha, entre comissão técnica, jogadores e diretoria do São Paulo, e fala, não, São Paulo é grande. O presidente, o atual presidente, o Harry Massis, deu entrevista e falou, não, o Crespo não pode falar que a gente entra para brigar contra o rebaixamento, o São Paulo quer pelo menos uma vaga na Libertadores. Isso é a história do São Paulo que diz, mas o que diz o campo bola nos últimos anos? O que diz o trabalho executado pela diretoria do São Paulo nos últimos anos? É muito fácil falar da boca para fora, só que você cria uma expectativa. E quem fala vai ser cobrado lá na frente, se esses objetivos não forem alcançados. Se esse discurso não casar com a realidade do São Paulo. Agora, o curioso é que, ouvindo você, eu achei que em alguns momentos você estava falando do Santos também, porque a situação é tão desesperadora de um lado bem parecido, outro, né? Mas agora, Santos, com relação ao jogo de ontem, o Berna falou que a expulsão do Gabriel Menino talvez tenha condicionado o resultado da partida. Agora, eu pergunto o seguinte, Berna, se o Gabriel Menino permanecesse no time, o Vojvoda fazendo alterações, o Santos deixaria de ser um time de pebolim
que em alguns lugares do Brasil é chamado de totó, outros de fla-flu, porque não tem time mais imóvel do que o Santos dentro de campo. Eu acho que o Santos, assim, é difícil falar no si, mas acho que o Santos ia perder igual. O Santos estava jogando muito mal, mesmo com o Gabriel Menino. Sim. E o Gabriel Menino era o meio-campista que atuava pelo lado direito, que era responsável por ajudar na contenção dos avanços do Enzo Dias, que nem é o lateral que sobe tanto assim, né? O Tapia entrou por ali muito também. Então havia um espaço muito grande pelo lado direito. O Gabriel Menino estava jogando mal. Mal. O Santos estava jogando mal. Aí o Gabriel Menino é expulso. São Paulo já podia ter feito 1-0 no primeiro tempo, antes da expulsão. Aí o que acontece? Para mim, diante da ausência do Gabriel Menino, o Vojvoda tem uma lógica no que ele fez. Porque ele tira o Roleiser, né? Coloca o Zé Rafael. Roleiser e Miguelito. E Miguelito para botar o Rony. O que ele pensou aí? Quero bola, vou me defender ainda mais. 2 linhas de 4. 2 linhas de 4 e deixar o Rony lá na frente. Para fazer ligação direta para o Rony. Ou tentar uma transição mais rápida com o Rony. Inicialmente Gabigol, né? E Rony na esquerda, e depois o Rony foi pro comando do ataque. Isso. E entrou o Lautaro. Entrou o Lautaro. Para fechar a segunda linha. O Lautaro entrando pelo lado esquerdo, como jogou contra o Novo Horizontino no segundo tempo da partida. Mas tem uma coisa, o Berna, que, assim, que se o Vojvoda não entender, ele vai cair. O Roleiser, cara, ele não tem... A intensidade do Roleiser é zero. Mas o Roleiser jogou mais à frente, eu acho que... Mas ele perde duelo. Do jogo contra o São Paulo é duelo. Aí você põe Miguelito e Roleiser e Gabigol na frente. Estoura tudo lá atrás, os caras não ganham. O Miguelito, ele tem... Eu acho assim... que tem um ponto na escalação do Santos que eu critico. O Barreal? Vamos lá. Do meio pra frente. João Schmidt, Gabriel Menino, Roleiser, Barreal, Miguelito e Gabriel Barbosa. Muito exposto, né? Jogadores de posições diferentes, mas que executam sempre o mesmo movimento. Qual que é? Bola no pé. Você não tem ninguém de velocidade, é todo mundo com jogo de aproximação. Você vai jogar com o São Paulo, no Morumbi, que vem empolgado e que estava com a corda no pescoço. O São Paulo ia ter que ter as principais ações do jogo. O São Paulo ia querer ter a bola. Só que o São Paulo estaria vulnerável também, porque o São Paulo não é uma seleção. Você escala jogadores para reter essa bola e sem bola no espaço. Você não tem jogador de velocidade. Nenhum desses caras aqui tem jogo de velocidade. Falta, para mim, o conceito que a gente fala na parte tática, que é profundidade para o jogo do Santos. Quem é que te entrega profundidade? Aí a gente cai num outro problema do elenco do Santos. Quem é que te entrega a profundidade do elenco do Santos? O jogo era para sair com o Rony e Barreal. O Cabadeiro, que já está de saída. Não, esse já foi. O Lautaro Dias, Não. que tecnicamente é o jogador que não devia estar vestindo a camisa do Santos. Era para jogar com o Rony e Barreal. O Rony, sinceramente... Ele entrega, o Rony entregaria, pô. O Rony também é outro que não Ele deveria estar entrou pra vestindo fazer a camisa do Santos. Ele entrou para fazer E aí, só para eu terminar, eu acho que a gente cai no terceiro problema. O Santos, para mim, não aprendeu nada com 2025. O perfil de contratação do Santos em 2025 e em 2026, ele é o mesmo. Jogadores que já tiveram o seu auge e que daqui para frente vão render um nível ok para baixo. Zé Rafael, Mike, Rony, vamos lá, tem mais gente aí. O Ilharão, que até tem um início de ano O Ilharão tá jogando bom. Mas o problema foi o cálculo. O auge do Ilharão. Pedra no rim, né? O auge do Ilharão foi 2019. Mike, Estamos Igor em 2026. Gomes, a lista é Mike. gigante. Igor Vinícius. Igor Vinícius, não O Gomes, Santos pode Vinícius. mais. O Santos tem que apostar nos garotos, sempre foi assim. O Santos tem que contratar jogadores que vão se desenvolver. Não tem dinheiro, ok, mas jogadores que vão se desenvolver, vão alcançar um teto, que o Santos lá na frente vai conseguir fazer dinheiro. O Vojvoda Quanto colocar o Santos Zé paga... Rafael, Léo, e não colocar o Gabriel Bontempo é um dos absurdos, os maiores absurdos do mundo. O Zé Rafael estava andando em campo, cara. Quanto custam esses caras mensalmente ao Santos? Quanto ganha o Rony, quanto ganha o Zé Rafael? E eles ganham, tá tudo certo, eles assinaram um contrato. Agora, o Santos pode pagar? O Santos deveria pagar para esses jogadores? Eles estão agregando ao elenco do Santos? Para mim, a montagem é péssima. É péssima. E o Santos terá um 2026 tão conturbado quanto foi 2025.